Com 40 anos de idade, o zagueiro Lúcio é o único pentacampeão da seleção brasileira em atividade e acredita que ainda tem muito futebol para jogar. Durante 11 anos na seleção, participou de 106 jogos. Além da Copa do Mundo de 2002, o zagueiro conquistou a taça das Copas das Confederações em 2005 e 2009. Na última, ergueu o título com a faixa de capitão no braço e ainda marcou o gol da vitória de 3-2 contra os Estados Unidos. Lúcio passou por grandes times e ganhou campeonatos em praticamente todos eles. Vestiu camisas de clubes como Internacional, Palmeiras e São Paulo. Na Europa, esteve em clubes como o Internazionale de Milão, na Itália, e o Bayern de Munique, na Alemanha. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Alemão de 2001-2002. Também conquistou a Liga dos Campeões da Europa de 2010 e o Mundial Interclubes. Agora decidiu voltar para a terra natal e joga no Brasiliense. Nesta conversa, ele fala sobre a experiência à frente da seleção verde-amarela, da carreira e das expectativas para esta Copa de 2018. Lúcio, um prazer muito grande te receber aqui no Mané Garrincha, que é lindo, né, esse estádio. É maravilhoso, né? Um palco de Copa do Mundo, Olimpíada. Acho que Brasília está bem servido com um palco assim tão bonito quanto o Mané Garrincha. Feliz de poder conversar aqui com um campeão mundial, em pleno período da Copa do Mundo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Lúcio, o que é mais difícil, inclusive, em vestir a camisa verde-amarela da seleção? E você foi aí jogador com mais de 100 jogos, 106 precisamente, né, jogos pela seleção brasileira, foi capitão da equipe. O que é mais difícil em colocar aquele manto da seleção? Eu acho que o mais difícil é você chegar até lá. É um processo muito árduo, muito difícil, muito concorrido também. Hoje em dia, hoje não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o primeiro sonho de qualquer garoto é ser jogador de futebol, da maioria, né? Então isso acho que é o mais difícil. E depois é dar continuidade, é você mostrar o seu talento, é você ter a responsabilidade e a consciência também de que você representa uma nação, né? Um país. E além de tudo, para nós jogadores, é a realização de um sonho. Jogar na seleção brasileira, além da responsabilidade, também tem a alegria, o prazer e a satisfação de você estar realizando um sonho. Essa superexposição que existe hoje facilita para os jogadores para uma convocação ou dificulta porque aí termina que o universo fica muito mais amplo de observação? Eu acho que facilita, né? Se você realmente tem qualidade, se realmente você tem o dom e a competência e chamar a atenção, eu acho que fica bem mais fácil, porque você está sendo mais visado, você vai ter mais oportunidades, você vai ter mais jogos seus que pessoas vão poder ter acesso mais fácil, analisar o seu desempenho. Você lembra, assim, aquele momento que você vestiu pela primeira vez a camisa da seleção? Ah, eu lembro, foi em 2000, um jogo da eliminatória entre Brasil e Colômbia, em São Paulo, no Morumbi. E naquela ocasião nós ganhamos de 1-0 e foi a minha estreia. Então eu fiquei muito feliz, além de família, esposa, todo mundo vibrar bastante, né? E a gente ainda saiu com resultado positivo e foram 2 anos antes da Copa, então aquilo deu um tempo maior também de bagagem até chegar à Copa do Mundo. Como é que é essa chegada dos jogadores lá? Os jogadores são de fato unidos? Como é que é exatamente o dia anterior ao jogo? Ou logo depois da partida? Conta esse bastidor, assim, que a gente fica ali só imaginando o que é que está acontecendo agora. Durante esse processo de classificação, esses jogos de eliminatórias, jogos amistosos, cada vez mais os atletas vão ficando mais amigos, vão ficando mais unidos, um vai conhecendo o outro, tem mais entrosamento. Então tudo isso ajuda bastante. E quando chega na Copa do Mundo é só uma questão mesmo de detalhes, né? O time treinar por mais tempo junto, mas os jogadores se conhecem muito bem. E também passar confiança um para o outro. Acho que véspera de jogo, de Copa do Mundo principalmente, o que tinha que ser feito já foi feito. Então agora é hora de se unir também. Entra mais o psicológico, né? Eles estarem bem, estarem tranquilos, estarem felizes
motivado e confiante, e isso é o ponto principal antes dos jogos. Mas não rola ali dentro aquela coisa assim de apontar o dedo na cara um do outro, tipo, se a gente tá aquele joguinho de quadra, quando um faz uma besteira lá dentro, a culpa foi sua, enfim, não rola isso, não? Não, eu particularmente nunca presenciei essa situação, como eu falei, né, até porque o motivo e o intuito de todos ali é o mesmo, que é vencer, e quando isso acontece, né, principalmente na seleção brasileira, acontece muito apoio, né? A gente sabe que para um jogador chegar na seleção brasileira, ele tem que ter muita competência. E ele tem competência também, ele tem autoanálise, ele consegue ter autocrítica de saber a hora que ele acerta e a hora que ele erra. Então, quando você erra, o mais importante é o companheiro te dar apoio, te colocar para cima, para que você possa dar, né, a volta por cima, reagir e na próxima acertar. Te ouvir falando assim é que dá a sensação de entender por que realmente você ficou ali como capitão, né, da seleção. Sempre foi assim, nesse tão sereno. A função do capitão não é somente dentro do campo também, né, e nos treinamentos. Eu acho que é no dia a dia, você poder conversar com seus amigos, você poder passar confiança, você poder conversar o que ele é melhor, a posição para ele, para o time, né, como a gente deve agir, os treinamentos, como deve ser a concentração. Eu acho que tudo isso tem todo esse processo até você chegar dentro do campo. Eu acho que a parte de orientação dentro do campo é a parte mais fácil. Eu acho que o dia a dia é o mais difícil, assim, de você unir o grupo e passar motivação para a equipe chegar bem nos jogos. A gente está bem protegido com essa zaga aí da seleção desse ano? Eu acredito que sim. São grandes zagueiros, né? Tanto Miranda, Thiago, Jeromel, né, e o Marquinhos, todos eles têm condições e já mostrou que tem qualidade de representar bem o Brasil. E eu já tive a oportunidade de jogar com o Miranda, de jogar com o Thiago, que são dois gigantes também na defesa, são grandes pessoas, são companheiros demais, são um cara de grupo, né? Então acho que eles têm plenas condições de representar bem o Brasil e certamente o Brasil está bem protegido. Ficou faltando alguém assim que você gostaria de ver nessa seleção do Tite? Não, eu acho que foi muito bem montado, ele foi muito bem feliz, ele passou, fez muito teste com outros jogadores, mas eu acho que essa seleção está bem montada. Conhecendo o futebol brasileiro, a gente sabe que tem muitas opções, tem outros jogadores que talvez estariam com a expectativa de ir a uma Copa do Mundo, mas eu acho que o treinador escolheu muito bem todos aqueles 23. Quais foram as melhores duplas ali que você formou ao longo da carreira, e em especial na seleção? A de 2002, né, com Roque Júnior e Edmilson, nós jogávamos com 3 zagueiros. Eu acho que aquele esquema surtiu um efeito muito bom, né? A gente foi a melhor defesa do campeão da Copa do Mundo, conseguimos ganhar a Copa do Mundo, então eu acho que funcionou muito bem. Esse foi uma das defesas, né, que eu mais gostei de jogar. E o Juan foi um grande companheiro meu, tanto no Bayer Leverkusen quanto na seleção durante 2 Copas do Mundo. Então ele também é um cara que assim a gente conseguiu se encaixar muito bem na seleção brasileira. Essas foram as melhores parcerias, mas e os mais difíceis para marcar? Na Copa do Mundo, principalmente de 2010, no jogo contra Portugal, o Cristiano Ronaldo foi o mais complicado assim de marcar, pela qualidade dele, pelas opções, né, tanto bola aérea como bola parada, como velocidade, habilidade. Então é um cara que traz muito trabalho. Então ele foi um dos mais difíceis assim em uma Copa do Mundo. E no clube é o Messi, né, quando a gente estava jogando na Champions League e também nas eliminatórias, ele é um cara também que dispensa comentários. É um grande jogador, é um grande atleta, é um cara que se cuida, é um cara que faz a diferença dentro do campo, e ele é imprevisível. Tem alguma partida, algum momento que você diz assim, aquele foi o dia do meu maior desespero em campo? Teve um jogo, uma semifinal entre a Inter de Milão e o Barcelona. A gente foi jogar no Camp Nou e a gente ganhou em casa por 3-1. Então a gente não poderia perder por 2-0
no Camp Nou. Então aquele jogo foi o jogo que a gente mais sofreu. A maior pressão foi o jogo assim, onde a gente só defendeu, praticamente não passava do meio de campo. Era um time muito forte, então dificilmente a gente iria conseguir. E daí, para piorar, a gente perdeu um jogador aos 28 minutos. O Thiago Mota foi expulso, né? E isso prejudicou mais ainda o nosso time. Mas a gente conseguiu resistir até o final. Tomamos só um gol e com isso a gente conseguiu a nossa classificação para a final da Champions e chegamos a ganhar o título. Então esse jogo foi assim o mais desesperador, o mais que assim que a gente mais sofreu, tanto dentro do campo quanto psicologicamente também. E o mais emocionante, dá para ter um assim que diga, esse é o meu jogo de vida? Foram dois, a final da Copa do Mundo de 2002, né, um jogo onde a gente conseguiu até um certo momento controlar muito bem a Alemanha e se consagrar campeão da Copa do Mundo, que eu acho que é o que todo mundo sonha, que marca a vida, a história, né, de um jogador de futebol. E também 2009, onde eu era o capitão e a gente estava saindo numa situação difícil, perdendo de 2-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente conseguiu empatar, e naquele jogo eu tive a felicidade de fazer o gol aos 88 e a gente sair campeão. Então esses dois jogos assim foram os que mais mexeram comigo e que eu tenho as recordações até hoje assim excelente. Brasil e Estados Unidos. Isso, Brasil e Estados Unidos, 2009. 3-2, né? 3-2, aquele jogo foi emocionante. A gente estava na Copa das Confederações, a nossa equipe estava muito bem qualificada e naquele momento, quando a gente empatou o 2-2, a gente criou mais esperança ainda. E depois, quando fez o 3-2, aí explodiu a emoção, a alegria. Acho que todo o grupo viveu muito bem aquele momento e tem grandes recordações. A gente tem grandes recordações, eu imagino vocês que estavam ali jogando e fazendo a gente ficar feliz, porque realmente é um marco, por isso que eu na hora, o Brasil e Estados Unidos 3-2, porque é um marco muito grande, justamente porque além de conseguir essa virada, o gol da vitória, o gol de um zagueiro. Porque zagueiro, em geral, só é lembrado quando faz besteira. É uma pena, não é verdade? Você já passou por situação assim, mas a gente vai continuar conversando sobre essa difícil vida de zagueiro. Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o zagueiro Lúcio, campeão de 2002 na Copa do Mundo, capitão da seleção em 2010, e estávamos falando, Lúcio, sobre a difícil vida de zagueiro, porque em geral o zagueiro só é lembrado, né? Quando mais se fala de zagueiro, se o zagueiro deixou passar ali, vazar aquele jogo de vocês em 2002 com a Inglaterra, inclusive você foi ali super alvo de críticas. Qual o sentimento, hein, de quando isso acontece? Assim, poxa, joguei tudo, protegi tudo, mas... Que a gente fala, o zagueiro é o contrário do atacante, né? Você tira 9 bolas e erra uma, né? Você é o vilão, e atacante é diferente, ele erra 9, faz uma, ele é o herói. Mas a gente sabe que isso faz parte do futebol, é uma coisa que não tem como mudar, né? Então, ali naquele jogo contra a Inglaterra também, a bola acabou batendo na minha perna, sobrando para o atacante, né? Nenhum jogo decisivo para nós também, mas assim, graças a Deus que eu tive a felicidade, né? E também a força mental para poder voltar para a partida, me concentrar na partida, não deixar com que aquilo me abalasse, até porque foi um erro meu, mas poderia prejudicar a equipe toda, né? Se caso eu desanimasse, ficasse triste, baixasse a cabeça, e isso não aconteceu. Graças a Deus eu consegui reagir, consegui ajudar a minha equipe a jogar melhor também, a gente conseguiu o empate, virar o jogo, e nesse acontecimento para mim também na vida foi muito importante para saber que apesar dos erros a gente pode dar a volta por cima, pode se superar. Então para mim aquilo ali foi um aprendizado também para a vida.
Você fala muito nessa questão do equilíbrio em campo. Dá para dividir percentualmente, por exemplo, o que é mais importante ali para o jogador realmente ser perfeito, completo em campo? O que é que pesa mais? É o emocional, é a técnica ou é o talento mesmo dele para bater bola? Eu acho que em primeiro lugar é o talento. Eu acho que o talento e a técnica é o que define o jogador, é o que faz com que o jogador cresça, vá para grandes clubes, chegue em seleção brasileira. Eu acho que isso é o que faz com que o jogador alcance essas conquistas. Mas o psicológico, a parte emocional, tudo isso tem que ser muito bem trabalhada, tem que ser estudada. Tem profissionais da área hoje que já atuam em vários clubes, em seleções, para dar esse suporte para os jogadores entrarem em campo mais tranquilo, não entrar em provocação, não brigar, não tomar cartão por bobeira. Então esse lado mental é sempre trabalhado, esse lado emocional, você jogar no estádio onde tem 80 mil pessoas assistindo, na Copa do Mundo, por exemplo, o mundo inteiro para olhar a sua partida, o seu jogo. Então você também tem que ter a cabeça no lugar e você tem que ter uma mente forte para que você possa ter tranquilidade para você deixar fluir a sua técnica, o seu talento e o seu dom dentro do campo. Faltou esse equilíbrio emocional naquele jogo 7-1 Brasil-Alemanha, um inesquecível e traumático jogo da Copa de 2014. Faltou isso para aquela equipe? Eu acho que aquela equipe até tinha isso, mas eu acho que ali faltou a estratégia também, né, de saber suportar um pouco os momentos difíceis. Né? Eu acho que naquele momento, quando aconteceu o primeiro, o segundo gol, e o Brasil não estava jogando bem, né? Acho que faltou um pouco de experiência, um pouco de mais tranquilidade, né, para poder administrar a situação difícil que já estava perdendo, mas em vez de administrar esta situação, né, e ter um pouco mais de sabedoria, partiu para o desespero. Né? Então todo mundo queria atacar ao mesmo tempo, todo mundo queria resolver e isso acabou prejudicando, porque a Alemanha se manteve bem taticamente, continuou fazendo o seu jogo e com isso os gols foram saindo porque o Brasil estava desorganizado, despreparado e como eu falei também, o lado mental, o foco do Brasil desde o início da preparação não foi bom, né? Os jogadores, a comissão, eu acho que em geral o grupo estava focado em tantas outras coisas, né? Eu acho que um pouco se deixou levar pela alegria, a emoção de estar jogando no Brasil, né? De ter tantas oportunidades de estar próximo de casa, do seu povo e ser o favorito a ganhar o título. Eu acho que tudo isso acabou atrapalhando e acabou tendo um pouco um pouco afobado a equipe de tentar reverter no momento aquela situação e acabou partindo para o desespero que se transformou nessa tragédia. Agora dá um certo alívio, Lúcio, de não ter participado daquele jogo, aquela semifinal de 7-1. Eu não diria alívio, né? Mas é claro que ninguém vai ficar contente sendo lembrado, né, numa tragédia daquela, né? Porque no futebol dificilmente vai acontecer isso de novo. Eu acho que agradeço a Deus assim por já ter participado de outras 3 edições, né? E ter saído ileso. Acho que isso fez com que tanto na minha cidade quanto no Brasil quanto no mundo, né, eu ter a satisfação e a alegria de ter representado bem o meu país, de ter representado bem a minha seleção. Então isso me dá sim uma alegria e um orgulho de ter jogado na seleção durante esse tempo. E de entrar ali para a lista dos melhores do mundo. E olha que isso para um zagueiro é mais desafiador ainda, né? É difícil, né? Sem dúvida é difícil, mas eu acho que quando você sonha, quando você trabalha, você tem muita fé em Deus, eu acho que isso é possível, né? Então acho que o empenho, a dedicação e sua vontade, né, de viver num tempo integral
para o seu trabalho, eu acho que isso lá na frente você colhe frutos e foi o que aconteceu na minha vida. Daquela seleção lá campeã de 2002, você é o último remanescente daquele grupo que ainda joga. Ainda estou jogando no Brasiliense, né? Estou jogando aqui pertinho de casa, é uma coisa que eu gosto de fazer, sempre fiz. Sou muito grato ao futebol por tudo que me fez, proporcionou para mim, para minha família, viajar o mundo, estar entre os melhores jogadores, entre os melhores clubes do mundo, disputar a Copa do Mundo. Então isso é uma coisa que eu vou ser o resto da vida grato ao futebol. Agora, voltar, por exemplo, você voltou para casa, né? Voltou para Brasília, está no Brasiliense, mas jogou em times dos mais importantes, jogou nos campeonatos mais importantes da Alemanha, da Itália, né? Na Europa. Voltar para casa, alguns não fazem críticas de que agora está num time pequeno, isso seria uma decadência. Você já ouviu alguma coisa assim? Não. Não, o respeito é maior à sua carreira. E nem penso que é uma decadência. Acho que eu jogo hoje, como eu falei, porque eu amo futebol, porque eu sou grato ao futebol, porque eu ainda consigo desempenhar bem, né, dentro de campo o meu trabalho. E eu acho que não é desmérito para ninguém. Eu acho que da mesma forma que eu fui profissional no Bayern de Munique, na Inter de Milão, na Juventus, na seleção brasileira, eu vou ser profissional no Brasiliense. Então isso não muda nada para mim, não é nenhum desmérito. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que quando cheguei em Brasília, deixei bem claro que o meu objetivo, o meu desejo é valorizar o futebol aqui em Brasília, né? Então acho que isso serve mais como uma motivação, né, para os novos jogadores, para os clubes aqui de Brasília serem mais organizados, o campeonato ser mais valorizado. O que é que foi a experiência mais forte para você? Foi competir na Alemanha, né, naquele grupo alemão, ou na Itália? O que é que foi mais marcante ou mais forte para a tua carreira? Para mim o mais marcante foi a Alemanha, né, porque eu cheguei lá em janeiro, né, no auge do inverno, então trouxe mais dificuldade de adaptação, jogar debaixo de neve, jogar com menos 5 graus, então é muito frio, então a gente não está acostumado. Mas depois também que acostumou, eu passei 9 anos lá e com isso ganhei vários títulos no Bayern de Munique, fiz muitos amigos na Alemanha, então foi um país assim que recebeu a minha família muito bem, deu uma condição muito boa. Então é um país assim que eu acabei ficando apaixonado de morar e de jogar na Alemanha. Na Itália também, porque a Itália eles têm um pouco o nosso jeito brasileiro, a alegria, o calor um pouco mais aflorada do que o alemão. Então, na Itália também foram 4 anos assim excelentes e a passagem pela Inter em 2010 foi fantástica, né? Porque a nossa equipe conseguiu ganhar todos os títulos que disputou e isso também acaba marcando a minha carreira tanto aqui no Brasil quanto na Itália. Então não é à toa, né, que a Alemanha veio para cá e fez aquela Copa tão maravilhosa para eles, obviamente, não para a gente. Sim, o alemão tem uma disciplina muito grande, eles têm um planejamento, né, muito grande, tudo que eles fazem, eles já pensaram, já planejaram há muito tempo. Então, para você ter uma ideia, desde a Copa de 2006, né, eles ficaram na semifinal, na Copa de 2002 eles chegaram em uma final, né, na Copa de 2010 eu não me recordo bem, mas eles chegaram também entre os 8 e 2014 eles ganharam. Então você vê o retrospecto deles, né, em Copas do Mundo, eles estão sempre entre os primeiros, né? Então eles têm um planejamento muito bom, conseguem colocar em prática esse planejamento. Voltando aí, pensando em Copa do Mundo, qual seria a final dos sonhos agora para 2018? Para mim, assim, que já joguei na seleção, seria Brasil e Argentina. Esse é um jogo especial. Esse seria um jogo muito especial, assim, pela rivalidade também que tem. Eu acho que a Argentina também tem grandes jogadores, né? Eles não estão conseguindo formar uma grande equipe, uma grande seleção, mas chegaram na final também aqui no Brasil,
né? E ainda bem que a Alemanha ganhou. Mas eu acho que Brasil e Alemanha numa final seria muito emocionante, claro, com a vitória brasileira seria especial. Voltando à Copa de 2002, qual é a imagem assim para você? Claro, aquele momento de levantar a taça é uma coisa, mas a imagem da Copa que não sai da sua cabeça jamais. É quando o juiz apita o final do jogo entre Brasil e Alemanha e os nossos companheiros saem do banco, todo mundo correndo para se abraçar no meio do campo. Essa imagem para mim assim, vale mais do que qualquer outra, assim, a alegria de todo mundo junto, de ver o resultado, né, da nossa batalha, do nosso empenho, da gente estar plantando aquela sementinha de esperança, de sonho, desde as eliminatórias, né? A gente vê desde o roupeiro, do massagista, do médico, do segurança, da diretoria, todo mundo que sempre ajudou, que está nos bastidores, né? Que muitas vezes não estão nos holofotes, não estão no campo. Então, naquele momento, todo mundo entrou dentro do campo e se abraçou. Então, acho que essa imagem, para mim, é que vai ficar marcada eternamente. Pensa no momento de parar? Começa, né? Agora começa a chegar mais próximo o momento de descansar. Então, acho que tem muita coisa ainda que eu posso ensinar, passar experiências para os mais jovens. Profissionalmente, a gente pendura a chuteira, mas parar de jogar não dá, porque acho que está no sangue a alegria, o prazer, né, maior. Eu acho que é uma profissão, é o que me levou para o mundo, me levou a jogar em lugares que eu jamais imaginaria, deu uma condição boa tanto para mim quanto para minha família, mas em primeiro lugar é o amor ao futebol. Acho que o amor supera tudo, então parar de jogar bola nunca. Lúcio, muito obrigada por essa conversa, viu? Nada. Muito prazer mesmo de conversar contigo. Não, legal, prazer é meu.